Eu vou conversar agora sobre um tema muito importante, é um tema que daqui do ano passado em diante vai fazer parte de todo o ramo econômico e social dos países. E eu converso agora com a doutora Juliane Cavallini, que é vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Nós vamos falar sobre questões desde a legislação entrando aqui e um quadro geral. Primeiramente, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz em poder conversar um pouquinho a respeito desse tema que é tão novo, mas ao mesmo tempo mundialmente tão velho, né? E fico muito feliz, Serginho, pelo convite. Nós temos aí algumas vanguardas com relação à legislação de proteção de dados, principalmente a União Europeia ali no parlamento, tem diretivas, várias diretivas, depois já tem resoluções também da proteção. Tivemos alguns casos, inclusive, célebres mais recentes, como o Facebook, que foi um baluarte, aqui, um paradigma para a própria legislação. E eu queria que você falasse sobre a importância de nós, aqui no Brasil, termos uma legislação desse tipo, desse calibre. Sim. Aliás, a gente está um pouco atrasado, nós estamos um pouco atrasados, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi embasada na diretiva, na norma da União Europeia, que é a GDPR, né? A General Data Protection Regulation. Ela entrou em vigor no meio da pandemia, em setembro de 2020, só que ela entrou pela metade, né? A nossa lei, as suas disposições, elas passaram a valer em 2020, e a fiscalização, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela pôde começar a atuar somente em agosto do ano passado. Então, assim, as normas começaram a valer no nosso ordenamento, porém, a fiscalização, realmente, infelizmente, né, as empresas, elas só funcionam à base das sanções. Começou a funcionar somente em agosto do ano passado. Não que a ANPD já não atuasse, mas o poder fiscalizatório dela somente o ano passado. Aliás, isso é uma crítica importante. Hoje nós estamos na Semana do Consumidor e é uma das questões também. Sanções, eu acho que no Brasil é algo ainda que deve ser... É um muro que deve ser quebrado ainda, porque como havia uma prática, e hoje essa prática tem que ser quebrada, está demorando um pouco. E as sanções, o judiciário lento também, e também sem muita noção de como aplicar multas, isso traz um problema para nós, né? Sim. O que é interessante da Lei Geral de Proteção de Dados, assim, primeiro só voltando um pouquinho, a proteção de dados, ela sempre existiu, assim, mas em leis esparsas. Então, o próprio Código do Consumidor prevê, o Marco Civil da Internet prevê, a Lei do Cadastro Positivo tem essa previsão, e aí veio a LGPD, a gente fala que é uma colcha de retalhos, e unificou tudo numa única legislação. E o que é importante dizer é que a LGPD, ela não é uma lei que vai punir com base no dano que vai causar ao titular. Ela é uma lei principiológica. Então, o que ela cobra? Ela cobra das empresas para saber, olha, o que você está fazendo para proteger esse dado que está dentro do seu acervo? Então, assim, ela não quer saber no primeiro momento qual foi o dano que, de repente, um vazamento, um incidente de difamação tenha provocado, mas ela quer saber quais foram as medidas que a empresa está tomando para se adequar à lei. Tanto quanto os princípios, inclusive prestação de contas. Então, o que ela exige? Olha, eu quero que você me prove o que você tem feito. Você sabe qual é o fluxo dos dados que tem internamente? Quais as medidas de segurança, as medidas de proteção, de prevenção que vocês estão aplicando? Então, assim, a lei exige isso. Antes da sanção, é claro, a sanção, a maioria delas são administrativas. Então, se porventura ocorrer uma fiscalização e ficar detectado, vamos dizer assim, que a empresa ela não está adequada, aí a sanção vai ser aplicada ainda que não haja um dano. Então, pode aplicar uma advertência, pode aplicar multa, as multas são altas, vai até 50 milhões por infração. Sim, sim. Tem uma outra multa que eu até falo bastante, né, multa? Uma outra sanção que é a publicização do ato. Inclusive, na Semana do Consumidor, como você mesmo disse, o que significa isso? Se ocorre um incidente de informação, vaza o dado dessa empresa, uma das sanções é a publicização. A partir do momento que essa empresa ela não é confiável para tratar os dados de um consumidor, por exemplo, e numa berlinda, numa disputa entre duas empresas, é claro que não agora, mas no futuro, isso vai ser um fato de
de disputa, não, de escolha da empresa em relação a essa confiança. E, na verdade, até para nós, telespectadores, os colegas advogados que estão assistindo, a indagação é: quanto vale o nome? Quanto vale o dado? Por que o dado, de repente, virou uma coisa tão importante? Por quê? Exatamente. Inclusive, agora, né, foi reconhecido como direito fundamental na nossa Constituição, né, a proteção de dados. E daqui para frente, é que assim, nós temos uma cultura, eu falo que virou clichê já, mas assim, a gente está num processo de mudança de cultura. Então, nós temos que entender os nossos direitos como titular de dados e as empresas têm que começar a entender. E quando eu falo empresa, eu estou falando pessoa jurídica, claro, pessoa jurídica não, empresa de direito público e privado. Por quê? Escritórios de advocacia entra no pacote, a própria OAB entra no pacote, inclusive é até legal falar que faz parte do escopo da nossa comissão iniciar os treinamentos, em seguida fazer o mapeamento, enfim, então tornar a nossa subseção também adequada. Então assim, a gente ainda está nos movimentos para essa adequação e se tudo der certo esse semestre a gente já começa. Então, assim, todas as empresas precisam se adequar. E isso é o grande diferencial. Exatamente. E nós temos que entender, você colocou muito bem, pontuou muito bem a transformação da sociedade. Se imaginar que 32 anos atrás, 1990, tinha uma lei de proteção específica ao consumidor. Demorou uns 10 anos para ela entrar realmente no nosso, não no ordenamento, mas na nossa vida, no nosso cotidiano. O marco da internet é de 2013, daqui a pouco faz 10 anos. E ele ainda está cheio de lacunas, cheio de atos aí a serem preenchidos com o dia a dia, com questões do dia a dia, e a mesma coisa na proteção de dados. Eu acho que isso vai ser, a partir do momento que a sociedade entender, isso ficar solidificado, provavelmente nós não teremos esses problemas. Mas esse momento é um momento, há um hiato ainda sobre isso, né? É um momento de transição, né? Você fez até uma comparação, um paradigma muito bom em relação ao Código do Consumidor, porque ele demorou. Inclusive, quando a lei entrou em vigor, a gente fazia essa comparação, porque o Código do Consumidor, quando entrou em vigor, ele trouxe muito temor, porque as empresas achavam que não iam conseguir, né, mais progredir, que iam ter que ficar se preocupando com todos os direitos que ele traz no seu escopo. E a Lei Geral de Proteção de Dados está nessa fase. Ela acabou de entrar no nosso ordenamento. Muitos, até colegas, não têm conhecimento a respeito dessa lei, porque é uma lei absolutamente nova, e também não têm conhecimento de que essa lei tem que entrar nos escritórios. Então, as políticas têm que ser feitas, políticas de governança, tem que trazer transparência para os clientes. É importante trazer para eles, demonstrar que eles possuem direitos, demonstrar, porque a própria lei já traz os direitos dos titulares. Informar qual que é o prazo que aquele dado vai ficar dentro do acervo, isso do escritório, da empresa, de quem fizer o tratamento. Então, assim, é uma lei que realmente ela está trazendo uma grande mudança. As empresas, elas precisam fazer um investimento, não só financeiro, mas investimento de pessoal. Por quê? Porque tem que ter um setor responsável por isso, tem que ter alguém que seja responsável por esse tratamento. E mais, tem que nomear um encarregado, que é o famoso DPO. Então, assim, apesar de, em janeiro desse ano, a ANPD ter lançado uma resolução flexibilizando algumas medidas para as empresas de pequeno porte, e uma das flexibilizações é justamente a dispensa desse DPO, a maioria das empresas, elas precisam nomear. O DPO é o nome que a gente traz lá da GDPR, que é o encarregado aqui da nossa... O responsável para validar. Ela é o responsável. E isso é uma importante que a doutora Juliane está falando, porque é mais uma área do direito, nesse mundo cheio de transformações de mercado tão abarrotado. Você se especializar, pode se tornar um DPO para as empresas. Como eu digo, antigamente a gente tinha os juízes classistas que eram indicados para ser um ponto, alguém da sociedade para estar no meio das audiências trabalhistas, e nós hoje temos um DPO que tem um know-how, conhecimento sobre a lei de proteção de dados. Então é muito importante e é mais um campo para quem está iniciando a carreira se especializar. Aliás, o mundo todo mudou. E é muito importante, o telespectador, o colega advogado, que a questão da proteção de dados, ela ocorre, para quem está trabalhando na área, ela está acontecendo. Quem não está fora, está olhando,
pode ser, será que é tão importante? Se você for na farmácia e seu dado ficar lá, o plano de saúde vai saber que você você tem diabetes, né? Nem vai te cobrar mais caro. Quer dizer, nossos dados é a coisa inviolável, são invioláveis, eles não podem sair a Deus dará. Exatamente, gera até um perfil discriminatório, porque através das suas informações na farmácia, como você deu o exemplo, eles conseguem traçar o seu perfil e ali eles conseguem diagnosticar se você tem alguma doença pré-existente, conseguem diagnosticar, por exemplo, se uma mulher pode estar grávida ou não. E essa informação, né, levada para quem realmente tem interesse, porque a farmácia não tem interesse nenhum, eles vendem. Essa informação levada para quem tem interesse pode sim gerar um fator discriminatório, inclusive quando você for renovar o seu plano de saúde ou então quando você for fazer uma pólice de seguro, de vida, isso daí pode prejudicar sim o titular no futuro. Então os nossos dados, você colocou a questão do direito público, Detran, eles não podem ficar aparecendo os dados para todos, porque senão chove aquela enxurrada de empresas te ligando, oferecendo serviços que se não tem certeza da legalidade deles. Então, tudo envolve o nome. Acho que o nome ganhou uma força muito maior hoje, em razão do mundo até tecnológico, que antigamente. Hoje, o nosso nome antes era tá mal na praça ou não. Hoje era aviso. Hoje era só crédito. Você já fez, tá? Hoje não, tudo envolve isso, né? Sim. O nosso nome, é o nosso RG, é o nosso CPF, é a nossa foto. Tem dados comuns que eles têm que ser protegidos. Então, quais são esses dados? Nome, RG, CPF. E tanto pode ser um dado que eu te identifico num primeiro momento, que é o dado identificado, e também o identificável. O que é o identificável? É aquele dado que eu tenho primeiro contato com ele, eu não sei quem que é o titular, mas com o mínimo esforço eu chego até o titular. Então, por exemplo, o IP de um computador, se eu quebro o sigilo, eu descubro quem é o dono daquela conexão. O perfil comportamental é um dado pessoal, a geolocalização é um dado pessoal e tudo isso tem que ser protegido. Por que a geolocalização? Pela geolocalização, às vezes, alguns aplicativos conseguem detectar a região que você está e conseguem, inclusive, te enviar propagandas daquele lugar só quando você faz um check-in numa rede social. Então, assim, a gente está vivendo um momento do típico Big Brother, porque a gente não tem privacidade nenhuma. Vai continuar assim. Mas nós temos condições de se proteger. Justamente, então, assim, a gente está num processo de mudança de cultura nossa, como titular de dados, então assim, a gente precisa saber quais são os nossos direitos para poder reivindicar, e as empresas, elas têm que saber quais são as obrigações que elas têm em relação a isso para proteger aqueles dados que estão no acervo delas. Isso daí, assim, no primeiro momento, é rápido, não vai ser, olha só o Código do Consumidor, quanto tempo que ele conseguiu ser validado aqui no Brasil. Mas eu acredito, doutora, que com o avanço da tecnologia, o tempo vai ser mais curto, porque são coisas que estão no nosso dia a dia. A revolução é tão grande, tão rápida. O Código Consumidor, nos anos 90, não havia internet. O jeito de se comprar era você ia na fábrica ou na loja, comprava. Então você não tinha grandes... E a jurisprudência era antiga, então era reparação civil, lá do Código Civil 159, e quer dizer, havia um outro, o mundo mudou. Você vê que os marcos, eles se encontram, eles se interligam. Então, eu acho que isso é muito importante com relação à proteção de dados. O nosso nome é importante. Nas eleições americanas, houve vazamento, o Facebook houve vazamento, e todo mundo usa o Facebook, o Instagram, coloca seus dadozinhos lá e vão para o mundo todo. No mundo todo. Mas eu queria falar também um livro que a doutora escreveu, que desse um esboço para a gente aqui. Eu escrevi um livro, ele está em vias de lançar. É um livro escrito com a doutora Ivani Bramante, que ela é desembargadora do TRT, também com a Selma Carlotto, que ela é professora e pesquisadora da USP. É um livro de perguntas e respostas, que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. É o volume 1, então assim, nós já temos um projeto de seguir adiante e, por incrível que pareça, acredito que aqui a gente não dá para muito a gente colocar em tempo aqui, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Mas assim,
muito em breve o livro já estará aqui. Quem sabe a gente consegue lançar ele de uma forma conectando nós três para divulgar melhor. Não, faremos isso daqui, porque é um assunto que muita relevância, é um assunto que, além de ser importante, para os colegas advogados que estão iniciando aí a sua trajetória, houve uma alteração toda, o direito acompanha esse dinamismo todo que a sociedade coloca, o direito vai atrás, segue isso, e os seus operadores têm que estar cientes que novos campos surgem, e esse é um campo do futuro, porque o nome é como a água, qualquer bem natural. Eu acredito que o futuro, o homem ele sujou e agora com as novas tecnologias vamos ter que limpar. Então a gente vê o meio ambiente, a imagem do ser humano, quer dizer, o futuro, as próximas gerações, eles têm que reparar o dano que foi feito. E nada mais do que essa inviolabilidade do seu nome. Então eu quero agradecer a doutora Juliane, convidando para novos. Provavelmente vai fazer o lançamento do livro aqui e nós vamos conversar também sobre ele e certeza que coisas boas nós comentaremos aí, falaremos sobre isso. Com certeza. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de poder bater esse papo. Fluiu muito bem, muito bom. E até a próxima. Obrigado.